Pessoal, essa situação envolvendo a procuradora Monique Schecker está muito esquisita. Cada vez que eu busco mais informações, cada vez que eu leio mais a respeito, eu fico com mais dúvidas e levanto cada vez mais questões. Eu não estou afirmando absolutamente nada a respeito desse conteúdo, porque eu não posso afirmar nada, eu posso levantar questões, levantar dúvidas, que essas dúvidas precisam ser esclarecidas pelos envolvidos. São questões que precisam ser esclarecidas pelo The Intercept, pelo antagonista e também pela própria Monique. Porque um desses três está mentindo nessa situação. Eu fiz um vídeo ontem a respeito de pontos que me levantaram e que me chamaram a atenção, só que algumas pessoas elas não entenderam, elas vieram nos comentários dizendo: não, mas o Glenn mostrou que a Monique existe, e eu sei que a Monique existe, eu sei que essa é uma pessoa de verdade. Mas as informações que foram mostradas pelo antagonista, na qual a Monique divulga uma nota para o antagonista, essa reportagem traz algumas questões que não ficam muito claras. E esses pontos são centrais para que a gente possa entender toda essa situação. E o papel de vocês é buscarem informações, buscarem mais conteúdos para que a gente possa tentar resolver essa situação, tentar clarear um pouco mais essa situação que está muito nebulosa. Não é para você vir aqui e dizer: ah, eu acho que o antagonista está mentindo, eu acho que a Monique está mentindo, eu acho que o Glenn está mentindo. Não, não é isso. Nós precisamos trazer mais informações para clarear essa situação, porque não tem como nós aqui afirmarmos nada. O que nós podemos fazer é levantar questões para que as partes originais possam vir aqui e esclarecer essas questões, esclarecer esses pontos que são pontos bastante nebulosos. Algumas pessoas vieram falar assim: ah, mas o jornal Correio Brasiliense entrou em contato com o procurador na condição de anonimato e ele confirmou as informações. Tudo bem, ele pode ter confirmado a situação, mesmo sendo muito frágil, confirmado as mensagens, mesmo sendo muito frágil porque é uma base anônima, nós precisamos ainda esclarecer esses pontos, porque alguém está mentindo. Ou é o Glenn, ou é o antagonista, ou é a própria Monique. Porque olha só a mensagem, a reportagem que foi divulgada no site, que foi publicada no site O Antagonista. Nessa reportagem, a própria Monique chega e manda uma mensagem para o antagonista. Vamos abrir aspas para ela, para a Monique. Sobre a parte em que o The Intercept diz que escrevi: desde que eu estava no Paraná em 2008, ele já atuava assim. Alguns colegas do Ministério Público do Paraná diziam que gostavam da proatividade dele, que inclusive aprendiam com isso. Esclareço que, conforme pode ser obtido publicamente dos meus assentos funcionais, durante praticamente todo o ano de 2008, eu trabalhei como procuradora de contas no Ministério Público junto ao TSE do Rio de Janeiro, cargo que assumi em 2006. Nunca tinha ouvido falar do ex-juiz Sérgio Moro, muito menos tive contato com alguém do Ministério Público Federal do Paraná. Tomei posse no Ministério Público Federal em dezembro de 2008, com lotação numa cidade do interior do Paraná. Da posse, seguiu-se logo o curso de ingresso e vitaliciamento em Brasília e o recesso judicial, e fui só conhecer alguém do Ministério Público Federal do Paraná que já tinha trabalhado com o ex-juiz Sérgio Moro, ou menção a esse nome, tempos depois. Então, há pontos aqui dessa mensagem que são um pouco claros. Pelo seguinte: ela trabalhou por quanto tempo no Ministério Público do Paraná? Porque a informação que o Glenn divulgou e a informação que eu tenho vinda de uma outra fonte mostra que ela é uma procuradora do Ministério Público no estado do Rio de Janeiro. Então, a informação que o Glenn divulgou no Twitter e a informação que eu tenho em Diário Oficial, publicado no dia 7 de maio de 2019, ou seja, no mês anterior, mostra que ela é uma procuradora do estado do Rio de Janeiro. Então, quando ela fala o seguinte: eu tomei a posse em dezembro de 2008, com lotação numa cidade interior do Paraná. Da posse seguiu-se logo o curso de ingresso e vitaliciamento em Brasília e o recesso judicial. Tudo bem, isso é coerente porque foi em dezembro está perto do recesso, as datas batem. E só fui conhecer alguém do Ministério Público que já tinha trabalhado com o ex-juiz Sérgio Moro, ou menção esse nome, tempos depois. E esse é um ponto-chave. O que são tempos depois? Por quanto tempo ela trabalhou no Ministério Público do Paraná? Eu tenho informações aqui em Diário Oficial, mostrando aqui no Diário Oficial, na página 59 da seção 2 do Diário Oficial da União, de 9 de março de 2012, que até essa data ela trabalhava ainda no Ministério Público, usando um nome de solteira. Vamos chegar nessa questão logo em seguida, daqui a pouquinho. Então ela fala assim: olha, tempos depois, mas o que é tempos depois? Quanto tempo é tempos depois? Ela tomou posse em 2008, aí ela saiu e não trabalhou no Paraná durante o ano de 2009, quando terminou o recesso, porque isso é possível. Um procurador, ele pode acabar tomando posse em uma cidade
e abrir outras vagas temporárias, e essa pessoa ela pode percorrer, pode trabalhar em Brasília, em Campinas, no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar. Então, por quanto tempo ela... E depois voltar ao Ministério Público, no local onde ela tomou posse, e continuar trabalhando normalmente. Então, ela pode ou pegar vagas temporárias, trabalhar fora da localidade onde ela tomou posse um tempo, e depois voltar a trabalhar naquele local onde ela tomou posse. E aí que está a questão, por quanto tempo ela trabalhou no Ministério Público do Paraná? Depois que acabou o recesso, ela já voltou a trabalhar no Paraná? Ou ela foi trabalhar em outra localidade? Isso não está dando a entender. E o pior é que essa notícia que foi divulgada e a mensagem da própria Monique, ela abre margem para uma interpretação de que ela trabalhou pouquíssimo tempo no Paraná. O que nós estamos vendo que em 2012 ela já trabalhava. Então há toda essa questão que não está muito claro, não está muito conclusivo isso a respeito. E é necessário que o antagonista, o Glenn e a própria Monique deem explicações a respeito disso. E outra coisa que me chama muita atenção é que o Glenn, ele divulgou a mensagem, divulgou aqui o quadro de funcionários, com o nome Monique Shecker Mendes. E a informação que eu também possuo aqui, daquela informação do Diário Oficial do dia 7 de maio de 2019, também é Monique Shecker Mendes. Só que a informação que eu tenho do Diário Oficial de 2012, onde fala que ela trabalhava em Cascavel, é Monique Shecker de Souza. Então nós temos dois tipos de registro. É muito possível que a Monique Shecker de Souza tenha se casado e tenha adotado o nome de casado e passado para Monique Shecker Mendes. Só que, olha só como essa coisa é complicada. Essa informação que eu tenho sobre Monique Shecker Mendes trabalhar no Rio de Janeiro é do dia 7 de maio de 2019. A informação que o Glenn divulgou é de novembro de 2018, ou seja, do ano passado. Eu encontrei uma informação no portal, no site O Escavador. O que é esse site? É um site que busca informações do currículo Lattes da pessoa e divulga. Segundo o site O Escavador, com informações coletadas do Lattes em 5/6 de 2019, ou seja, no dia 5 de junho de 2019, no começo do mês, nós temos a seguinte informação: Monique Shecker de Souza. Ou seja, o Lattes dela estava desatualizado até o começo do mês. Então, até o começo do mês, ela usava o nome de solteira, Monique Shecker de Souza. Só que nem dados oficiais do Ministério Público, do Diário Oficial, da lista lá de procuradores, da lista de procuradores oficiais do Ministério Público, ela já usava o nome de casado. E por que eu estou levantando isso? Porque quando você entra no currículo Lattes dela, que é o documento oficial, você encontra Monique Shecker Mendes, ou seja, o nome de casado. Só que essa informação, ela foi atualizada agora, no dia 28 de junho de 2019, há 2 dias. Então, até o começo do mês, antes de começar todo esse imbróglio, ela utilizava o nome de solteira. E agora ela atualizou o currículo Lattes para o nome de casado. E que outras informações ela acabou substituindo no currículo Lattes? Por que ela mudou o Lattes somente agora? Por que até o começo do mês ela utilizava uma informação com o nome de solteira e agora ela está utilizando, ela atualizou o Lattes somente agora depois de todo esse turbilhão que envolve a Monique? E é interessante porque ela acabou tendo um problema no Ministério Público aqui, ela tomou um puxão de orelha por conta das suas atuações no Twitter, tá? Alguma quebra de decoro, então ela tem também essa informação, tem também essa situação. Então isso tudo gera muita dúvida. Gera muita dúvida pelo seguinte: por que ela atualizou só o Lattes agora, há 2 dias? Por que ela fala, o que são esses tempos depois? É um mês, é uma semana, são 7 dias? E alguém está mentindo. E ela também pode ter, não mentido, mas usado uma retórica para conversar ali com os procuradores no grupo de WhatsApp. Porque nós já vimos várias vezes em vários filmes de comédia, principalmente aqueles filmes de comédia de guerra. A pessoa falou o seguinte: não, eu estive na guerra do Vietnã. E ela causa a impressão de que ela batalhou no campo de batalha. Só que quando você averigua, você percebe que ela é o cozinheiro. Então ela esteve no Vietnã, mas não guerreou na guerra do Vietnã. Ela esteve lá como cozinheiro. Então a Monique, na conversa que ela teve com os procuradores no grupo de WhatsApp, ela pode ter utilizado essa retórica do cozinheiro na guerra. Ela pode ter falado o seguinte: sobre a parte que o Intercept diz, desde que eu estava no Paraná em 2008, ele já atuava assim. Então ela tomou posse no Paraná em 2008. Então o que ela pode ter feito na conversa com os procuradores? Ela pode ter utilizado a data de posse para reclamar para si uma autoridade maior sobre o assunto.
Então ela falou assim, ó, desde quando eu estou no Paraná em 2008, o Sérgio Moro já tinha esse comportamento. Então, ela pode ter, não mentido, mas utilizado a data de posse para reclamar para si, olha, eu já estou atuando no Paraná desde 2008, há mais de 10 anos. Então, essas pessoas, desde quando eu estou no Paraná, desde 2008, o Sérgio Moro já tinha essa reclamação. Então, ela pode ter puxado, ela pode ter trazido para si, reclamado para si uma autoridade, que aí podemos questionar se ela tem ou não tem, com relação ao tempo que ela começou a atuar no Paraná, para poder fazer essa crítica ao Sérgio Moro no grupo do Telegram. Então ela pode ter utilizado essa retórica do cozinheiro na guerra com as pessoas lá, com os procuradores do grupo do Telegram. Só que agora ela vem e esclarece ainda mais esses pontos quando ela vem e traz a mensagem aqui para o antagonista, onde ela explica toda a trajetória dela. Mas mesmo assim é esquisito. Então é necessário que esses pontos, mais uma vez, que esses pontos sejam clareados, sejam esclarecidos. Quanto tempo é esse tempos depois que ela está falando aqui no antagonista? Por quanto tempo ela trabalhou no Ministério? Então, alguns pontos. Primeiro, ela precisa esclarecer o que são esses tempos depois, quantificar tempos depois. Outro ponto. Segundo ponto. Por quanto tempo ela trabalhou no Ministério Público do Paraná? Terceira questão. Logo após a posse, ela trabalhou em outros locais ou ela logo em 2019, quando terminou o recesso, ela já começou a trabalhar no Ministério Público do Paraná, em Cascavel? E a quarta questão é, por que ela modificou o currículo Lattes só agora? E aí eu preciso da ajuda de vocês para que vocês investiguem esse caso, façam esse vídeo chegar até outras pessoas, principalmente nas pessoas envolvidas no Intercept, no antagonista e também na própria Monique. Conto com a ajuda de vocês porque nós precisamos esclarecer essa situação que ela está absurdamente nebulosa e são apenas mais dúvidas acabam sendo geradas.